Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre autopatologia da doença de Meniere. A doença de Meniere é uma alteração fisiológica que acontece dentro da orelha interna, bastante específico da orelha interna, que acaba gerando uma série de sintomas clínicos que são bastante característicos, né? Então, existem alguns critérios clínicos de diagnóstico, que hoje a gente sabe quais são bem identificados tanto pela Academia Americana de Otorrinolaringologia quanto pela Sociedade Barney. Então, a gente tem alguns critérios bastante específicos para diagnóstico. Apesar disso, a doença de Meniere ela é uma doença que ainda está cercada de muitos aspectos do ponto de vista fisiopatológico bastante nebulosos. Então, a gente sabe que o conduto final, né, o que acontece no final da doença, né, que é a hidropisia endolinfática com as alterações funcionais, isso é o final do rumo da doença. Então, é quando você tem todas as lesões estabelecidas. Mas tem uma série de coisas que vão acontecendo, na verdade, que é um contínuo da doença, que ela pode inicialmente se manifestar de uma forma bastante atípica, inicialmente é mais difícil de a gente conseguir fazer o diagnóstico, e, na verdade, o quadro típico, o quadro florido de Meniere, ele vai aparecer depois de muitos anos da evolução inicial da doença. Eu vou falar um pouquinho sobre a autopatologia, alguns conceitos históricos, alguns outros conceitos clínicos que têm surgido recentemente sobre a doença. Vamos lá, por que não está indo? Tá certo. Bom, como eu falei na primeira aula, naquela aula introdutória, né, a doença ela tem o epônimo do Prosper Ménière, que na verdade foi uma pessoa que não descreveu diretamente a doença de Ménière. O Prosper Ménière ele tem uma contribuição muito importante para a otologia e para a neurotologia, porque ele foi a primeira pessoa que tirou um pouco do conceito que se tinha anteriormente de que todas as doenças que causavam tontura, zumbido, instabilidade, elas eram, na verdade, uma causa central, né, que tinha aquele termo bem genérico que se usava antigamente, que era congestão cerebral apoplectiforme. Então, em 1861, ele publicou um artigo na Gazeta Médica de Paris, associando vertigem, na verdade, a alterações da orelha interna. Ele não tirou isso do chapéu, né? Ele tirou isso principalmente de estudos em animais. Então, teve um estudo que foi publicado em 1842 pelo Florence, que ele já tinha feito um estudo bastante interessante em pombos, né? Associando o equilíbrio e as alterações de equilíbrio, alterações e fisiologia dos canais semicirculares. Então, ele expandiu isso para o universo humano. E ele, na verdade, é reconhecido hoje como a pessoa que conseguiu introduzir esse conceito que foi combatido por décadas. Mesmo depois dele falar sobre isso, ainda tiveram muitas pessoas que duvidaram desse conceito, e hoje a gente sabe que é um conceito bem estabelecido, que a orelha interna ela tem um papel muito importante no equilíbrio e também dentro dessas patologias e dentro dessas doenças que podem afetar o equilíbrio. Então, ele escreveu uma série de casos de pacientes que se apresentavam com um quadro que hoje a gente chama de um quadro de Meniere, né, que é os pacientes que têm a vertigem episódica, flutuação auditiva, zumbido e a plenitude aural. E o grande achado que ele teve nos estudos de dissecção que ele teve foi principalmente numa paciente que ele secou o labirinto e ele viu uma efusão sanguinolenta. E hoje a gente sabe que essa paciente que ele descreveu muito provavelmente tinha uma doença leucêmica, uma infiltração leucêmica dentro da orelha interna, que acabava produzindo esses sintomas que são muito típicos da doença de Meniere. Então, apesar dele não ter descrito efetivamente a doença de Meniere, ele acaba sendo reconhecido por conta dessa grande contribuição que ele teve para a literatura médica nesse assunto. O substrato fisiopatológico da doença de Meniere, que hoje a gente conhece bem, que é a hidropisia endolinfática, ela foi descrita em 2 artigos que foram publicados quase que concomitantemente, mas em locais diferentes, né? Então, a gente tem o Yamakawa, que publicou em 1938 numa revista alemã, né, na língua alemã, então talvez por isso ele não seja tão reconhecido por isso, e também pelo Halpike e pelo Cairns, que em 1938 eles descreveram em pacientes que tinham uma doença muito típica, muito característica da doença de Meniere, como tendo a hidropisia endolinfática, que é aquela dilatação da membrana de Reisner aqui para dentro do compartimento perilinfático. Vou mostrar algumas outras imagens depois para a gente ver. Então, esses achados depois eles foram replicados por diversos autores, principalmente pelo pessoal de Harvard lá com o professor Schucknect ao longo dos anos,
E esses achados e a correlação clínico-histológica foi corroborado por todos esses autores. E depois, um pouco mais tarde, em 2005, o professor Merchant ele publicou um artigo bastante interessante, fazendo uma correlação clínica histológica da hidropisia endolinfática. Então, ele conseguiu demonstrar uma outra faceta da hidropisia endolinfática, que é o fato de que, histologicamente falando, a gente tem muitos ossos temporais que têm sinais clássicos, sinais claros de hidropisia endolinfática, mas acabam não desenvolvendo a doença típica. Então, essa contribuição, tiveram outros autores que descreveram, mas a principal o principal achado, o principal estudo publicado na literatura foi do professor Merchant. Então, pensando do ponto de vista histopatológico, a gente tem uma linha do tempo dos principais achados. Então, em 1938 foi inicialmente descrito esse achado clássico da hidropisia endolinfática. Já na década de 1980, o professor Paparelli, o pessoal daqui de Minnesota, descreveu que a hidropisia ela afeta principalmente a porção inferior, né? Então, a porção da orelha interna que é composta pela cóclea e pelo sacro. E depois, um pouco depois, o pessoal lá da Universidade da Califórnia, o professor Okumi e o Sando, descreveram que a hidropisia raramente ela vai afetar a parte superior, então afetar o trículo e os canais semicirculares. Eles podem ser afetados numa fase um pouco mais tardia, mas não é mais comum, né? Afeta principalmente a porção mais inferior. Em termos de percentual, a cóclea é mais afetada, o sacro em segundo lugar, e em último lugar, o restante da orelha interna. Então, hoje, né, com esses estudos que mostraram que a hidropisia endolinfática não necessariamente ela resulta na doença de Meniere clássica, né, ou em sintomas clínicos, a gente entende hoje que a hidropisia endolinfática é um substrato histopatológico, um marcador histopatológico. Então, quando você tem um paciente com sintomas clássicos e você acha a hidropisia, é muito provável que esses sintomas sejam secundários realmente a essa hidropisia. Mas por conta desse questionamento que foi criado, a gente não sabe efetivamente se a hidropisia é a causa direta dos sintomas ou se tem alguns outros fatores que possam estar associados também, se ela é simplesmente um marcador histológico, ou na verdade a gente pegou esse osso temporal numa fase mais inicial da doença em que o paciente ainda não teve tempo de desenvolver os sintomas clínicos, ainda não cursou com as alterações associadas que eu vou mostrar um pouco mais para frente, que sejam características da doença de Meniere. Em relação à apresentação clínica, como eu falei, a apresentação completa, o quadro florido, em que a gente consegue fechar o diagnóstico de Meniere, ele acontece numa minoria dos casos. Então, a gente tem muitos pacientes, por exemplo, que abrem um quadro de uma surdez súbita, por exemplo. Teve um estudo feito na Escandinávia pelo Friberg, em 1984, que ele mostrou que nos pacientes que depois eram diagnosticados com doença de Meniere, alguns anos depois, às vezes a primeira manifestação é a perda auditiva, né? Cerca de 30% dos pacientes com Meniere podem abrir o quadro com uma surdez súbita, por exemplo. Então, até 42% tem um quadro de perda de audição, seja ela flutuante, seja ela progressiva. 11% dos pacientes abrem um quadro com vertigem sem sintoma auditivo e outros 11% dos pacientes eles abrem um quadro combinado, tanto auditivo quanto vestibular no mesmo momento. E uma minoria dos pacientes tem um quadro inicial caracteristicamente só causado pelo zumbido. É muito importante a gente entender a anatomia da orelha interna, do labirinto membranoso, para a gente entender como é que funciona o sistema de recirculação, o acúmulo e o fluxo da endolinfa dentro da orelha interna. Então, a gente tem aqui a porção inferior do labirinto, que é composto pelo sacro e pela cóclea, né, pelo ducto médio aqui da cóclea. Existe uma comunicação entre o sacro e o trículo, o sacro e a cóclea. Aqui na parte superior, a gente tem, que é o ductus reuniens, a gente tem aqui na parte superior o trículo e os canais semicirculares, e aí a gente tem uma conexão, né, entre o trículo e o sacro. Então, a gente tem o ducto utricular, o ducto saccular, que vão desembocar no seio endolinfático, que depois vai se tornar aqui um ducto, né, que é o ducto endolinfático, dentro do aqueduto vestibular, que é a parte óssea, e isso vai acabar desembocando aqui no final, na região do saco endolinfático, que vai estar impermeado aqui dentre as camadas da dura. Então, por exemplo, quando a gente faz a cirurgia do saco endolinfático, o objetivo é a gente conseguir abrir
essa região aqui para, se houver algum acúmulo, né, um aumento de pressão endolinfática aqui, a gente melhorar um pouco a drenagem desse sistema aqui. É uma cirurgia que o professor Paparella adorava fazer, fazia bastante em vários dos pacientes deles que se apresentavam com tontura. É uma cirurgia considerada pela comunidade científica um pouco polêmica hoje, né? Acho que poucas pessoas têm feito hoje em dia a cirurgia de saco endolinfático, mas é um dos tratamentos propostos na literatura para você conseguir preservar a função, né? A gente tem ali na região do ducto utricular uma válvula que é chamada válvula utrículo endolinfática, que é uma válvula que normalmente ela se encontra fechada, e a principal função dela não é facilitar a drenagem, né, nesses casos de Meniere. Na verdade, ela é uma válvula que funciona como um sistema de proteção para evitar que você tenha redução do volume endolinfático. Então, numa situação normal, situação de dia a dia, o labirinto ele sofre influência de vários hormônios, então vasopressina, aldosterona, então você tem algumas variações, mesmo em indivíduos que não têm qualquer tipo de doença, você pode ter pequenas variações do volume endolinfático. E como a redução do volume endolinfático pode causar um dano funcional para os pacientes, então essa válvula normalmente ela se encontra fechada. Em algumas situações, quando você tem um aumento de volume da endolinfa, ela pode se abrir, fazendo com que essa endolinfa consiga ser drenada aqui para a região do seio endolinfático e consiga descer até a região do saco endolinfático mais posteriormente. Então esse é um mecanismo de defesa e de controle, de manutenção da homeostase da endolinfa dentro da orelha interna. A gente tem aqui o aqueduto vestibular, né? Então a gente tem a região de drenagem aqui. Normalmente, em pessoas que não têm doença de Meniere, o aqueduto endolinfático ele costuma ter um diâmetro normal, que foi descrito pelo Balvassori de uma forma bem geral, como tendo mais ou menos o mesmo diâmetro aqui do canal posterior, né? Pode ser um pouquinho menor, mas normalmente os pacientes eles costumam ter, uma pessoa que não tem doença de Meniere costuma ter esse aqueduto vestibular bem desenvolvido e pérvio, e isso vai desembocar depois na região do saco endolinfático, tem uma porção intratemporal e depois ele vai entrar na permeadura ali, onde ele vai ter uma conexão direta ali com o sistema cérebro espinhal. A produção da endolinfa, né, já está bem estabelecida, ela é produzida principalmente pela estria vascular. Pode ser que tenha algum mecanismo menor de difusão entre as membranas aqui, mas é um mecanismo menos importante do que a reciclagem da endolinfa aqui pela estria vascular. Então, a endolinfa, o potássio que é absorvido aqui pela célula ciliada interna no momento da despolarização, ele vai ser reciclado, vai ser reprocessado aqui pela região do ligamento espiral, pela estria vascular e vai ser jogado de novo na endolinfa. A gente sabe que a endolinfa é um fluido único dentro do corpo humano, que tem uma concentração extremamente elevada de potássio e uma concentração muito, muito baixa de sódio, que faz com que a gente tenha um potencial endococlear bastante elevado, que varia entre mais 80 até mais 110 milivolts. No sistema vestibular isso é um pouco menor, né, bastante menor do que na cóclea, mas na cóclea esse potencial ele é bastante elevado. Então, essa manutenção homeostática quiônica dentro da endolinfa é muito importante para a cóclea conseguir ter o efeito auditivo que ela tem. Então, quando você tem alguma alteração iônica, isso pode prejudicar bastante a audição e a função da cóclea no geral. Como eu falei no slide anterior, né, o sistema coclear e vestibular, ele sofre influência de alguns hormônios, né, então tem bastante hormônios, bastante substâncias endógenas que podem afetar o funcionamento desse sistema. Então, tem a questão da aldosterona e da vasopressina, catecolamina, hormônio tireoide, somatostatina, prolactina, cortisol. Alguns desses são um pouco polêmicos, ainda não estão 100% comprovados, como, por exemplo, a influência da prolactina e do cortisol, mas tem alguns estudos mostrando que, principalmente em pacientes que já têm alguma predisposição a desenvolver algumas alterações homeostáticas dentro da orelha interna, podem ter uma influência maior, principalmente esses pacientes com doença de Meniere. Isso já foi até investigado por alguns autores como sendo uma das causas de gatilho para as crises agudas de Meniere, mas eu acho que isso ainda não foi completamente estabelecido. O fluxo endolinfático, ele tem dois principais sistemas. O primeiro deles é o sistema radial, que é um sistema que foi descrito pelo professor Salt na década de 1980, que é esse mecanismo de recirculação da endolinfa através da célula ciliada interna, voltando pela estria vascular.
E também existe um redirecionamento do sistema endolinfático de acordo com o volume de endolinfa, né? Então, é um sistema de compensação. Então, quando você tem uma redução do volume endolinfático dentro da cóclea do vestíbulo, esse fluxo ele é redirecionado para a região mais apical, para você conseguir manter por maior tempo a endolinfa ali dentro da cóclea. E quando você tem um aumento do volume endolinfático, esse fluxo é redirecionado para a região ali da base da cóclea, principalmente na região ali do aqueduto coclear, para facilitar esse sistema de drenagem. E tem um outro sistema, que é um sistema que foi descrito pelo professor Giles da Universidade de Johns Hopkins, na década de 1920, que é o fluxo longitudinal, que seria esse fluxo que eu descrevi anteriormente, que vai da cóclea e do vestíbulo na direção do saco endolinfático. Isso foi questionado depois, esse fluxo como sendo algo fisiológico, mas o próprio professor Salt, na década, já nos anos 2000, ele conseguiu demonstrar que quando você tem um aumento muito abrupto, ou um aumento muito prolongado, aí esse sistema de fluxo longitudinal ele pode existir para facilitar esse sistema de drenagem. É como se você abrisse um ralo para a endolinfa drenar ali pelo saco endolinfático. Existem muitas dúvidas sobre qual é o mecanismo fisiopatológico exato que leva à doença de Meniere, tanto ao desenvolvimento da doença em si, como as crises agudas. Então, essa é a pergunta de R$1 milhão, que talvez valha um prêmio Nobel aí para quem conseguir responder essa pergunta. Sabe-se que tem uma questão genética, então, pacientes que têm Meniere, eles podem ter uma história familiar, alterações genéticas que se correlacionam com o aparecimento da doença de Meniere. Existem alterações anatômicas que já foram identificadas nesses pacientes com Meniere, então eles costumam ter o seio lateral mais lateralizado, costumam ter mastoides mais escleróticas, aquedutos vestibulares mais hipoplásicos, mastoides mais hipodesenvolvidas, tem um hipodesenvolvimento do triângulo de Trautmann. Então, são alterações que podem gerar uma alteração nesse fluxo de drenagem longitudinal. Então, na verdade, uma pessoa que possa ter uma variação normal do volume endolinfático, ele não consegue compensar para isso. E muitas vezes o aumento desse volume ele pode acabar causando rupturas no labirinto membranoso ou outras alterações funcionais e acabar gerando as crises agudas. É óbvio que isso ainda não foi completamente elucidado, né? Isso está em estudo, né? Tem bastante gente estudando sobre isso, mas é bastante complicado porque o estudo da doença de Meniere é bastante complexo. Quando a gente pega ossos temporais humanos, a gente, na verdade, está vendo o resultado final da doença. A gente pega o osso temporal no final da vida do paciente. Então, muitas vezes a gente não consegue saber exatamente o que veio primeiro, o que está relacionado à doença de Meniere, o que é presbiacusia, o que é lesão autotóxica e o que efetivamente é causado pelo Meniere. E estudos animais também são bastante complexos de você conseguir replicar, porque como a gente não sabe exatamente qual que é o mecanismo fisiopatológico que gera essas alterações, é muito difícil você replicar alguma coisa que você não sabe o que é causado. Então, a maior parte dos estudos que se faz hoje são realizados com bloqueio do aqueduto endolinfático, que, na maior parte dos casos, geram um aumento da pressão endolinfática e geram achados bastante característicos de doença de Meniere. Mas como é que você reproduz as crises agudas do Meniere? Então, você pode ter o achado da hidropisia, mas isso não causar nenhum sintoma clínico. Então, é muito complexo de se estudar doença de Meniere. Bom, vamos para a histopatologia. Quais são os principais achados histopatológicos que a gente vê em pacientes com doença de Meniere? Então, o principal achado, que é aquele que eu já citei num daqueles primeiros slides, é o abaulamento, né, da membrana de Reisner. Então, aqui a gente tem um osso temporal normal, uma cóclea normal, né, aqui uma imagem aproximada aqui do órgão de corte aqui no giro basal da cóclea. Então, a gente tem a membrana de Reisner na posição anatômica dela, se inserindo aqui no final, né, da estria vascular. A gente tem a estria vascular aqui, a membrana tectória, e a gente tem as células ciliadas internas e as células ciliadas externas aqui. Nesse osso temporal, a gente já vê uma hidropisia bastante importante, né? Então, a gente vê aqui desde o giro basal, né, do giro basal mais superior, giro médio, giro apical, a gente vê um abaulamento, uma distensão da membrana de Reisner, né? Então, ela que deveria estar inserida aqui mais ou menos no final da estria vascular, ela está praticamente colada aqui na parede lateral aqui superior
dá para a gente ver aqui um abalamento bem importante. Não dá para ver muito bem aqui, mas nesse caso específico a membrana tectória ela está numa posição anatômica, mas dá para detectar aqui uma perda de células ciliadas externas aqui. E também uma atrofia aqui da estria vascular, talvez por conta desse mecanismo de pressão. Normalmente, nos casos iniciais da doença de Meniere, não é muito comum você ter perda de célula ciliada, né? Você pode ver hidropisia, mas essas alterações celulares, elas costumam ser encontradas nos casos mais severos e mais tardios, quando o paciente já desenvolve uma lesão funcional um pouco mais importante. Além dessa alteração importante na cóclea, né, então a gente tem aqui um outro osso temporal, então a gente tem uma visão mais panorâmica aqui, a gente tem o meato acústico interno, a cóclea, né, com a distensão importante da membrana de Reisner aqui, principalmente no giro basal da cóclea, e aqui a gente tem, no vestíbulo, aqui a platina do estribo, aqui seria a região onde a gente veria o sáculo, né, então a gente veria a membrana sacular aqui, e dá para perceber que a membrana sacular ela está bastante distendida, se estendendo quase encostando aqui na platina do estribo, né? Então a gente tem uma distensão sacular bastante importante, quase na parede mais posterior aqui do vestíbulo. Aqui, não, aparentemente, na região utricular, que aqui nesse corte está um pouquinho mais inferior, aqui aparentemente não tem nenhum sinal de hidropisia ou no canal semicircular, mas dá para ver que existe uma hidropisia sacular bastante importante. Nesse próximo slide também uma hidropisia sacular bastante importante, né? Então as setas aqui elas mostram onde está a membrana sacular, e esse caso é bastante interessante, porque nesse caso a gente tem uma hidropisia tão importante que existe uma herniação da membrana sacular aqui para o canal semicircular lateral aqui nesse caso. Isso é um caso muito, muito interessante, principalmente quando a gente correlaciona isso com alguns achados clínicos, né? Então, alguns estudos nos últimos anos têm mostrado que alguns pacientes com doença de Meniere, cerca de 45% dos pacientes, eles têm uma dissociação no resultado da prova calórica com o resultado do VRIT. Então, o VRIT vem normal e a prova calórica vem alterada. E por muito tempo se questionou qual seria o motivo desse achado, né? Já que os dois testes, apesar de medirem o sistema do reflexo vestibulocular em frequências diferentes, eles avaliam mais ou menos as mesmas estruturas. Então, inicialmente se achava que isso seria causado por uma dilatação, uma hidropisia importante do canal semicircular lateral, mas recentemente isso foi falado bastante no congresso da Barney, que teve recentemente na Espanha. Tem um estudo que está sendo conduzido pelo professor Brian Ward, do Johns Hopkins, junto com o pessoal de Harvard, lá do laboratório de ossos temporais, que tem associado esse achado, principalmente esses casos de herniação sacular para o canal lateral, ou para os outros canais semicirculares. Então, isso aqui pode ser o substrato fisiopatológico desse achado, dessa dissociação nesses dois exames de função vestibular. E nesse caso aqui, é um caso bastante interessante, que a gente tem aqui a válvula de Bast, né, que eu mostrei naquele outro slide, que costuma estar sempre fechada. Nesse caso aqui, ela está completamente aberta, né? Então, muito provavelmente é um paciente que tem um volume, um aumento de pressão de volume endolinfática tão grande que isso está fazendo com que essa válvula ela permaneça aberta para tentar compensar essa alteração de alguma forma. Isso nem sempre acontece, porque uma coisa que pode acontecer é o sáculo ele está tão dilatado que muitas vezes ele colapsa um pouco a parede utricular e a própria parede utricular pode acabar fechando isso. Então, isso reduz o potencial de drenagem endolinfática nesses pacientes com doença de Meniere. Aqui a gente tem um outro osso temporal, esse osso temporal foi gentilmente cedido pelo pessoal lá do laboratório de Harvard, e também uma hidropisia bastante importante, né, colada aqui na platina do estribo, com uma herniação aqui para o canal semicircular lateral. Nesse caso aqui, a válvula de Bast aqui está fechada também, pode ser por conta da própria hidropisia sacular, ou também porque não tem um aumento significativo aqui da pressão aqui na região utricular, então essa válvula está fechada. Um outro achado bastante comum, né, nos ossos temporais de pacientes com doença de Meniere já um pouco mais severa são as rupturas do labirinto membranoso. Essas rupturas elas podem acontecer em qualquer parte do labirinto, você pode ver sinais de ruptura tanto na cóclea quanto no sáculo, no trículo,
Normalmente, essas rupturas, principalmente quando ela é ocasionada nas crises mais agudas de Meniere, ela pode se regenerar. Então, às vezes, você pega os ossos temporais e você vê sinais de fibrose ali nessa membrana auricular ou saccular, que é um sinal de regeneração. Quando é uma alteração mais importante, mais prolongada, isso pode ocasionar uma fístula. E aí isso acabar não cicatrizando. Aí você vê sinais de fibrose já de uma lesão um pouco mais consolidada. Essa questão da reparação foi bastante descrita num estudo do professor Schucknett em 1975. Foi um estudo experimental que ele fez, em que ele mostrou que mesmo quando você fazia repetidas lesões do labirinto membranoso, né, em animais, eles costumavam se regenerar quando você não tinha uma lesão mais crônica ou mais repetida. Nesse caso específico que eu estou mostrando, essa paciente aqui é uma paciente que quando ela morreu, ela tinha 76 anos, ela tinha uma história de perda auditiva progressiva bilateral, era uma usuária de ASE, tinha um limiar auditivo em torno de 70% a 90% nas duas orelhas, com uma discriminação bastante baixa, uma discriminação de mais ou menos uns 20%. Já no final da vida dela, né, mesmo tendo esse histórico bem prolongado de perda auditiva, ela começou a desenvolver os quadros vestibulares muito próximos da morte, quando ela tinha mais ou menos uns 74 anos, que daí ela abriu um quadro mais típico de Meniere, com uma vertigem episódica, e ela também tinha episódios de quedas sem qualquer tipo de comemorativo anterior. Então, esse é o quadro dela. E uma coisa importante que eu não citei anteriormente, mas também tem as crises de Turmakin, que acontecem em alguns pacientes, é um quadro um pouco mais atípico de Meniere, mas são esses drop attacks, né, que são essas quedas espontâneas, e imagina-se que isso possa ser ocasionado por conta dessas rupturas. Então, nessa paciente que tinha esses quadros de quedas espontâneas e súbitas, isso pode ter sido causado por essas rupturas de labirinto que ela apresentava. Esse aqui é um outro caso, também no paciente com um quadro de perda auditiva de início mais ou menos aos 32 anos, que começou a apresentar uma perda auditiva progressiva, não flutuante, com uma piora súbita e importante aos 41 anos. Mais ou menos uns 15 anos depois que ele iniciou esse quadro de perda auditiva, ele abriu um quadro de vertigem episódica, com náuseas e vômitos. Aí, quando a gente olha na histopatologia, dá para perceber também aqui na ampola do canal posterior, que existe também um sinal de ruptura da membrana aqui, bem consolidada aqui, com bastante fibrose. Então, muito provavelmente isso aqui foi causado pela própria doença de Meniere. Esse paciente, eu não coloquei a imagem aqui, mas ele também tinha uma hidropisia coclear bastante severa, e também tinha um outro achado que é comum, frequente em paciente com Meniere, que é um aqueduto vestibular bastante hipoplásico. As fístulas, como eu falei, né, então nesses pacientes que costumam ter essas rupturas frequentes, eles podem evoluir com as fístulas. Aqui a gente tem um corte histológico da cóclea, né, dá para ver aqui a estria vascular, aqui a membrana de Reisner completamente rompida, né, dá para ver que tem alguns sinais de fibrose aqui, dá para ver um aumento da espessura da membrana de Reisner nessa porção mais inferior aqui, sugerindo que muito provavelmente essa ruptura não foi aguda, que foi algo que regenerou, rompeu. E um achado que sugere que isso não seja um achado sugestivo de uma alteração típica de processamento, porque às vezes quando você está processando o osso temporal, essas membranas, principalmente quando o osso não é fixado muito bem, durante o processo de corte elas podem romper. Mas o que dá para perceber nesse osso temporal é que a estria vascular ela está com um aspecto relativamente normal, dá para perceber que a região aqui das células ciliadas, das células de Hansen, elas estão bem preservadas, e tem uma alteração estrutural aqui importante da membrana tectória, que pode ser secundário também a essas alterações estruturais que são secundárias a esse aumento de pressão em rupturas. Esse paciente aqui desse osso temporal era um paciente de 65 anos que tinha uma perda de audição já bastante importante, entre 60 e 70 decibéis, com uma discriminação auditiva bastante baixa. Então, é um paciente que muito provavelmente teve esse quadro de perda progressiva até que ele evoluiu com essa fístula e teve uma piora mais abrupta e mais importante da audição, até com uma discriminação um pouco pior.
Uma outra alteração que pode acontecer, secundária à hidropisia endolinfática, a doença de Meniere, é o colapso do labirinto membranoso. Então, quando você tem uma ruptura de membrana, essa membrana ela pode acabar colapsando por sobre o epitélio neurosensorial, né? Então, aqui a gente tem o epitélio neurosensorial aqui utricular, então dá para a gente ver as células ciliadas tipo 1 e 2 vestibulares, e dá para perceber que existe uma membrana aqui recobrindo essa porção do epitélio sensorial. Obviamente, isso causa uma alteração mecânica muito importante que faz com que o funcionamento não seja adequado dessas células, né? Você perde aquela função do mecanismo de quando a gente tem a movimentação do fluido endolinfático, isso acaba sendo importante para a própria fisiologia. Isso pode ser uma das causas dos pacientes com doença de Meniere que têm os quadros mais abruptos, as crises, e de repente eles param de ter essas crises, porque você tem um colapsamento ali da membrana, você acaba não tendo esse aumento de pressão, né, esse mecanismo de aumento de pressão, essas rupturas com contaminação endolinfática pela perilinfa, mas esse é um paciente que pode desenvolver no longo prazo um quadro de instabilidade, né? Então a gente vê que tem alguns pacientes com Meniere que costumam ter crise, e aí de repente eles reduzem a intensidade, a frequência de crise, e eles começam a ter um quadro mais de instabilidade. Então uma das causas que se imagina para isso é esse colapsamento e essa oclusão aqui da endolinfa em relação ao epitélio neurosensorial. Nesse caso aqui, que está mostrado aqui na figura, era uma mulher de 51 anos, que teve um quadro bastante típico também, início súbito de zumbido, perda auditiva, com vertigem, né, uma paciente com quadro já bastante florido, já na fase inicial. Abriu o quadro já com uma perda de audição já um pouco mais severa, com limiares auditivos mais ou menos entre 60 e 70 decibéis, com uma discriminação muito, muito baixa, cerca de 8% nas duas orelhas. Interessante dessa paciente que ela tinha uma prova calórica completamente normal. E depois desse primeiro quadro agudo que ela teve, ela nunca mais teve esse quadro de vertigem aguda, mas em compensação ela desenvolveu um quadro de desequilíbrio mais crônico, com uma tendência de queda para o lado direito. E é o que dá para a gente perceber aqui. Esse aqui é o labirinto direito dela, né? Então a gente vê esse colapsamento da membrana, muito provavelmente por conta dessa ruptura que teve, a membrana colapsou. Ela tinha também, não tem a imagem aqui, mas uma hidropisia coclear bastante severa também. E uma coisa interessante é que essa paciente, muito provavelmente por conta desse colapso, teve uma fibrose aqui, né? Tem uma fibra de fibrose que se formou aqui entre a membrana colapsada e o epitélio sensório neural aqui do vestíbulo. Isso causou também uma distorção arquitetônica bastante importante, que também pode ter contribuído para esses sintomas de instabilidade da paciente também. Também por conta dessas rupturas e desses colapsamentos, né, aqui já uma imagem da cóclea mostrando mais ou menos os mesmos achados. Aqui dá para perceber, apesar de à primeira vista parecer que a membrana de Reisner está simplesmente colapsada, né, dá para perceber que tem alguns sinais de dilatação. Então a inserção da membrana de Reisner ela não está exatamente aqui na região superior aqui da estria vascular. Dá para perceber que foi uma membrana que esteve muito provavelmente já bastante dilatada, e aí por conta talvez do mecanismo de ruptura membranosa teve esse colapsamento aqui que a gente consegue ver nessa imagem aqui de osso temporal. Essa aqui é uma imagem vestibular do mesmo paciente que teve o colapsamento coclear que eu mostrei na figura anterior, mostrando no vestíbulo um quadro bastante semelhante, né? Então a gente tem uma dilatação aqui, na verdade o ducto coclear ele estava tão engurgitado por conta da hidropisia que ele se herniou para dentro do vestíbulo, então a gente vê aqui um ducto coclear bastante dilatado aqui, em contato aqui com a platina do estribo, enquanto a membrana sacular ela está praticamente completamente colapsada em contato aqui com o epitélio sensório neural aqui do sacro. Esse aqui é um quadro bastante semelhante, né? Então dá para perceber uma membrana, isso aqui é um canal semicircular posterior, com uma membrana colapsada, muito provavelmente secundário a um quadro de ruptura, em contato direto aqui com a crista ampular do canal posterior. Aqui uma outra imagem mostrando a mesma imagem. Então normalmente essa membrana ela costuma acompanhar aqui parcialmente o contorno do canal semicircular, muito provavelmente ela rompeu, colapsou e está aqui em contato direto com a crista ampular.
Existem diversas possíveis causas para obstrução do fluxo longitudinal. Como eu falei, o fluxo longitudinal ele é um mecanismo de compensação para fazer com que esse excesso de endolinfa que a gente tenha dentro do sistema endolinfático ele seja direcionado para a região do saco endolinfático. Então, os pacientes com Meniere, eles podem ter diversas alterações que podem prejudicar esse fluxo longitudinal, e talvez seja uma das causas em alguns pacientes que possa gerar esse acúmulo mais importante de endolinfa, levando às crises, às rupturas, aos colapsos, às fístulas. Então, esse aqui é um sistema normal, como eu mostrei naquele primeiro slide de anatomia, né? Então, a gente tem aqui o ducto coclear, o ducto reuniens, o sáculo, o trículo, os canais, o ducto utricular, o ducto sacular, o C endolinfático, a região do ducto endolinfático e o saco endolinfático. Então, o que pode acontecer para obstruir esse fluxo longitudinal? Quando você tem uma hidropisia sacular, a própria membrana sacular ela pode se estender e bloquear aqui a região do ducto sacular, né? Então você tem uma obstrução da drenagem do sáculo. Você pode ter um colapsamento parcial aqui da parede do utrículo, fazendo com que a válvula de Bast não consiga se abrir para conseguir drenar esse excesso de endolinfa. Isso pode prejudicar a saída de toda a endolinfa aqui para a região do C endolinfático. Uma outra coisa que pode acontecer é o ducto coclear, na escala média da cóclea, por conta da hidropisia mais severa, como eu falei, se herniar pelo ductus reuniens, invadir o vestíbulo, causar um colapsamento aqui da membrana sacular, como naquele osso temporal que eu mostrei anteriormente, e também colapsar parcialmente aqui a membrana utricular. Então você tem um colabamento tanto do ducto utricular quanto do ducto sacular. E um outro ponto que pode acontecer, que foi o que é usado em modelos animais de doença de Meniere, é quando você tem uma obstrução mecânica ou anatômica aqui do ducto endolinfático, né? Então, nesses pacientes que têm uma hipoplasia mais importante do ducto endolinfático, que tem essas alterações do aqueduto vestibular, alguns pacientes com Meniere, eles acabam desenvolvendo fibrose dessa região, talvez seja pelo acúmulo de debris causado por conta dessas rupturas, desses mecanismos inflamatórios causados pela doença de Meniere. Então, isso aqui pode causar uma obstrução mecânica também, por acúmulo de debris, material hialínico aqui no ducto endolinfático, e também causar uma pressão, um aumento de pressão retrógrada. E a tendência, né, desses casos em que você costuma ter um aumento de pressão muito elevado, às vezes isso pode acabar fistulizando, e no fim a fistulização, embora possa causar um quadro mais agudo inicialmente, ela pode, numa fase mais tardia, acabar facilitando esse fluxo longitudinal e fazer com que um paciente que seja bastante sintomático acabar reduzindo um pouco os sintomas que ele tem, apesar do dano funcional causado por essa contaminação, seja da endolinfa com a perilinfa, ou seja por conta da ruptura de membrana, essa alteração funcional mais importante secundária a essas alterações. Um outro achado bastante comum, né, que a gente costuma ver também nesses ossos temporais com doença de Meniere, é o colapsamento do ductus reuniens, né? Então, quando você tem um aumento mais importante da pressão endolinfática dentro da escala média da cóclea, isso pode gerar um colapsamento desse ductus reuniens aqui, e isso dificultar essa drenagem da endolinfa, desse excesso de endolinfa da cóclea para o resto do sistema vestibular. Só a fim de curiosidade, esse aqui é uma imagem normal, né? Esse aqui é um paciente com hidropisia, mas sem doença de Meniere, com ductus reuniens aberto. E esse aqui é um paciente com uma doença de Meniere já estabelecida, com colapsamento aqui, praticamente uma fibrose completa do ductus reuniens, provavelmente causado por esse colapsamento um pouco mais crônico. Esse aqui é um estudo que a gente publicou aqui na Universidade de Minnesota, acho que foi em 2016, em que a gente comparou o sistema de drenagem endolinfática de paciente com hidropisia assintomática e paciente com doença de Meniere estabelecida, quadro clássico, Meniere definitivo. Então, a gente fez uma reconstrução tridimensional desses ossos temporais, e o que a gente observou é que nesses pacientes que têm sinais de hidropisia endolinfática sem sintomas, muitas vezes o sistema de drenagem endolinfática ele tem um diâmetro normal, uma arquitetura normal. E pacientes que têm doença de Meniere, eles costumam ter uma hipoplasia bastante importante aqui do aqueduto vestibular. Então, isso pode ser um dos fatores que acaba gerando essa dificuldade em lidar com esse aumento adicional de volume que pode acontecer dentro da cóclea. E a mesma coisa acontece aqui na região do saco endolinfático. Então, esse aqui é um osso temporal normal, a abertura do osso temporal aqui para a região da fossa infratemporal, da região do saco endolinfático. Então, a gente vê uma abertura bem importante. E esse aqui é um osso temporal no paciente com Meniere, mostrando uma abertura bastante
reduzida, né, uma hipoplasia bastante importante aqui dessa abertura do saco endolinfático. Essa imagem aqui eu já mostrei no outro slide, né, mostrando essa válvula de Bastia, que é essa válvula utrícula endolinfática permanentemente aberta, muito provavelmente porque existe um aumento da pressão endolinfática bem grande, e isso não consegue drenar, então você acaba gerando um fluxo retrógrado ali, que faz com que essa válvula de Bastia não consiga fechar. Então isso também é um achado característico de alguns casos mais severos de doença de Meniere com essas alterações anatômicas que eu citei. Esse aqui é um achado bastante interessante também, que tem uma correlação clínica bastante importante. Em alguns pacientes em que você tem uma hidropisia endolinfática mais crônica, esse contato da membrana sacular ou então do ducto coclear aqui herniado com a platina do estribo pode gerar em longo prazo formando uma fibrose nessa região, fazendo com que mesmo que você tenha uma redução de volume, não consiga retornar ao normal. Então você fica com essa membrana sacular permanentemente ligada ali à platina do estribo. E teve um estudo bastante interessante publicado pelo professor Nadel, lá do Messaine, do Laboratório de Doenças Temporais, mostrando que nesses pacientes que têm esse achado, eles podem desenvolver um quadro de uma pseudofístula, né, em que o paciente, quando ele apresenta uma pressão aqui para o metaacústico externo, ele pode desencadear nistagmo e tontura, que é o famoso sinal de Henneberg. E nesses pacientes que têm essa herniação da escala média da cóclea, que tem esse contato com fibrose, esses pacientes também podem apresentar fenômeno de Túlio. Então, é um dos achados que também tem essa correlação clínico-histopatológica aqui. Achado bastante interessante. Esse aqui é um outro osso temporal mostrando o mesmo achado. Então, a gente tem aqui, na verdade, uma membrana sacular já rompida, mas com bastante tecido fibroso, um paciente com história clássica de doença de Meniere. Aqui um sáculo também bastante distendido, com uma formação bastante importante de tecido fibroso aqui na região inferior da platina. Em relação às lesões sensoriais, como eu falei, nos casos iniciais de doença de Meniere, não é comum você ter, nesses quadros iniciais, uma lesão sensorial mais importante. Você pode ter uma lesão funcional inicialmente, que é reversível, né, muito provavelmente por conta, se você tem uma ruptura de membrana, com contaminação, uma alteração iônica, o aumento de pressão, você pode ter uma lesão funcional, mas que na hora que aquela pressão diminui, isso volta ao normal. Mas quando você tem um aumento de pressão já mais crônico ou repetido, aí você pode ter essas alterações estruturais mais importantes. Então, como eu falei, isso acontece nas fases mais tardias, e tem vários achados que a gente pode ver, principalmente perda de célula ciliada coclear, atrofia da célula de suporte, colapso da membrana de Reisner, entre outros. Nesse osso temporal aqui embaixo, dá para ver uma lesão bastante importante de colapsamento mesmo, muito provavelmente por conta desse aumento de pressão. Então, dá para ver que as células de Hansen, que a gente vê nessa porção mais posterior aqui, elas praticamente colapsam para cima das células ciliadas externas. Então, elas estão em cima das células ciliadas externas, a membrana tectória também está colapsada em cima do labirinto, então isso aqui provavelmente, apesar de não aparentar ter perda de células ciliadas, isso pode causar uma alteração estrutural e funcional bastante importante nesses pacientes. Esse aqui é um achado bastante interessante, também que pode se relacionar principalmente àquelas lesões, aquelas alterações auditivas mais nas frequências mais baixas, nas frequências graves, né? Esse aqui é um caso de um paciente que teve seus ossos temporais removidos com 93 anos, que tinha uma história típica, um diagnóstico de Meniere desde os 40 anos de idade. Ele teve uma perda de audição flutuante progressiva e acabou desenvolvendo uma perda, no final da vida, uma perda neurosensorial profunda. E o que dá para perceber é que ele tem uma hidropisia tão importante, né, que a gente tem a membrana de Reisner tão dilatada, que isso causa uma alteração anatômica aqui da membrana basilar, né? Então dá para a gente perceber que nessas regiões mais superiores da cóclea, em que o septo interescalar ele não tem o suporte ósseo tão bem desenvolvido como nas porções inferiores, e também pelo fato de que na porção mais superior da cóclea você tem um espaço mais reduzido, então você pode ter um aumento de pressão maior, isso acabou gerando uma distorção anatômica da membrana basilar. Então, quando a gente compara com a porção mais inferior aqui, que está normal, dá para perceber que é quase como uma linha reta aqui.
Nessa porção superior, a gente tem uma distorção aqui da porção mais inferior, né? Então ele é deslocado na região da rampa timpânica aqui, e também dá para perceber que tem uma perda de célula ciliada bastante importante aqui, uma atrofia da estria vascular, principalmente nessas porções mais superiores aqui. Nessa outra imagem, a gente tem um quadro bastante semelhante também, um paciente com uma perda também profunda, num estágio mais avançado de doença de Meniere. Então dá para a gente perceber essa alteração, essa distorção da membrana basilar aqui, invadindo aqui a rampa timpânica. Passando. Outro achado bastante característico de doença Meniere, que pode afetar mais ou menos 10% dos pacientes, essa perda de neurônios, principalmente nessa região apical. Não se sabe exatamente por que isso é causado, pode ser por um mecanismo inflamatório, ou mesmo pelo próprio aumento de pressão, embora a pressão aqui para dentro do cone espiral aqui provavelmente seja um pouco menor, ou até seja secundário essa lesão funcional, essa lesão de células ciliadas de longo prazo, mas você costuma ter uma perda neuronal mais importante aqui na porção superior, o que não é comum, né? Normalmente isso acontece nas outras doenças que afetam a cóclea, costuma acontecer principalmente na região mais inferior, mas nesses pacientes com Meniere, em 10% você pode ter esse achado dessa alteração neuronal mais importante na porção superior. Aqui dá para perceber sinais clássicos e típicos aqui de hidropisia endolinfática dentro da cóclea. Aqui um outro osso temporal mostrando o mesmo achado, né? Então dá para perceber fibras neurais aqui, neurônios do gânglio espiral aqui no giro basal, mas na porção apical aqui, uma perda mais importante neuronal. Outros achados neurais também podem ser, também, em fases mais tardias, a perda dessas células do gânglio espiral, degeneração dos dendritos, perda de conexão sináptica aqui do nervo com a célula ciliada interna e externa. Então, não só na porção mais apical, mas você também pode ter alteração numa fase mais tardia nessas porções mais inferiores. Eu acho que esse é o último slide que eu tinha para mostrar. E é isso. Essas são as principais alterações histopatológicas que a gente observa nesses pacientes com doença de Meniere. Tentei me focar mais na parte histopatológica para não estender, porque é um assunto que, se a gente for tentar destrinchar tudo, a gente fica horas falando sobre isso, mas estou à disposição para alguma pergunta, algum questionamento, sugestões, críticas, estou à disposição de vocês. Rafael, queria agradecer a excelente aula, achei fantástico, eu adoro ver a autopatologia, a correlação da autopatologia com nossa prática clínica, a sintomatologia dos nossos pacientes, a gente tentar ver o quanto a autopatologia na síndrome de Meniere, na doença de Meniere, ela é variável. Uhum. E a gente, muitas vezes, na nossa prática clínica, a gente tenta minimizar, simplificar. Então, quando a gente vai estudar a fisiopatologia, a gente vê o quanto ela é variável e mais complexa. Então, isso, a gente conhecer mais a autopatologia, certamente permite que a gente conheça mais a razão de diferentes manifestações, a heterogeneidade da sintomatologia nos pacientes, não é? Eu te agradeço demais, Rafael, foi excelente a aula, achei tão bacana aqueles slides mostrando fibrose vestibular, mostrando a dilatação do sacro, muitas vezes acontecendo uma fibrose ali junto à platina do estribo, e isso pode gerar perda também condutiva, mista, né? Uhum, uhum. E uma doença de orelha interna gerando perda mista, né? E a gente tem uma pergunta para você, do Henrique Furlan, lá de Curitiba. Ele está fazendo uma pergunta aqui, ó. Não podemos esquecer dos artefatos de processamento nos ossos temporais. Sendo assim, acredita que o aprimoramento dos exames de imagem, como o caso das ressonâncias, eu imagino que o Henrique está falando 3 ou 7 Teslas, melhoraria o entendimento e a identificação desses locais de obstrução do fluxo longitudinal? É provável que sim. É muito provável que sim. Hoje em dia, os exames de imagem, né, eu conversei bastante sobre esse assunto com o professor Márcio Salmito, com a Juliana Antonioli, lá da Unifesp. A Juliana está desenvolvendo a tese de doutorado dela exatamente
nesses exames de imagem aplicados para a doença de Meniere. E hoje em dia, os procedimentos diagnósticos, né, com as ressonâncias magnéticas, elas estão já conseguindo detectar alterações já bastante precoces em pacientes com doença de Meniere. Obviamente que isso não vai substituir a avaliação física, a suspeita diagnóstica, mas realmente ajuda bastante. Eu acho que correlacionar essas imagens, esses exames de imagem com os achados histopatológicos, realmente eu acho que isso pode gerar descobertas bastante importantes no futuro. Aqui na Universidade de Minnesota, isso é uma coisa bastante interessante, a gente tem aqui acho que é o único que tem no mundo, uma ressonância magnética de 16,4 Tesla. Então a gente está selecionando alguns ossos temporais selecionados de pacientes com histórias de Meniere comprovado, né, pela clínica, seguindo os critérios da Barney, e a gente está tentando fazer essa avaliação de exame de imagem para ver se a gente consegue entender alguns outros detalhes que podem sugerir algumas outras alterações que possam indicar o processo fisiopatológico. Então, por diagnóstico, hoje isso está avançando bastante. O Henrique, eu tenho certeza que ele sabe até mais que eu sobre isso, que ele tem uma linha de pesquisa toda nesse assunto aí, mas realmente é bastante legal de ver o quanto avançou essa parte de diagnóstico de imagem com ressonância para a doença de Meniere. Em relação a artefato de processamento, isso realmente é uma coisa importante, eu não citei muito na aula, mas é uma coisa que a gente sempre tem que considerar quando a gente faz avaliação histopatológica, né? Existem diversos fatores que podem influenciar no resultado final dos slides que a gente avalia. Então, por exemplo, se o paciente morreu e demorou 12 horas para você fazer autópsia, 24 horas para você fazer autópsia, você pegou o temporal, não colocou no fixativo, você demorou para fazer o processamento, teve algum acidente no meio do caminho, você pega um técnico que não tem muita expertise na parte de colocar o osso na celoidina, na secção. Então, pode ter muitos fatores que influenciam na análise final. Por isso que a gente tem que sempre pensar, quando a gente olha primeiro, avaliar como um todo, ver como é que foi o processamento desse osso temporal e fazer a correlação clínica com o quadro do paciente. Sempre lembrar também, né, Rafa, que a otopatologia ela é pós-mortem, né? Pós-mortem. E a imagem não, é dinâmica. Então, eu acho que a imagem tem essa vantagem. E, nossa, com agora essa ressonância de 16 Tesla, eu até fiquei curioso para ver a- até onde a gente consegue chegar com tamanho e resolução. Talvez chegasse a um ponto quase microscópico, né? Não sei. Pois é. É isso que a gente está tentando ver. Ele já tem uma de 10 Tesla que está sendo usado para clínica, né, para pacientes. Tem umas imagens fantásticas de sistema de difusão vascular cerebral que eles fazem. Essa de 16,4 Tesla está sendo inicialmente usada para pesquisa, né? Então a gente tem usado mais para pesquisa, ainda não está disponível para prática, mas é realmente qualidade de imagem, as poucas imagens que eu vi realmente são impressionantes. Ô, Rafa, Fala, Henrique. tudo bom? Obrigado da aula mais uma vez, doutor Faez, boa noite, tudo bom? Boa noite, Henrique. Maravilha. Eu não entendi, vocês estão levando os ossos temporais para ressonância ou são pacientes que vão ser analisados? Os ossos temporais. Porque essa Nossa. ressonância, ela ainda tem uma limitação de tamanho, né? Tá. Então, a gente está usando mais para estudos em animais e para estudos ex vivo, né? Então, o que a gente tem feito, em vez da gente pegar o osso temporal com aquela serra, que a gente pega só um pedacinho da orelha interna, a gente tem uma parceria aqui com o sistema de autópsia que a gente está pegando o osso temporal inteiro. Maravilha. Então, a gente tira o osso temporal inteiro, né? Sem distorcer labirinto, sem distorcer a orelha interna nem nada, e a gente tem levado esse osso temporal embebido no fixativo lá para fazer a ressonância. Que é mais ou menos o que o pessoal de Harvard já fazia, né? Para fazer aquelas tomografias, né? Eu Exato. lembro o Chris Halpin e a equipe lá da imagem fazia isso desde a minha época. Sim. Uhum. Eles faziam análise comparativa da ressonância e tomografia com a fotomicrografia do osso temporal. Não, isso é excelente, porque daí isso acaba tirando um desses problemas que a gente tem de avaliação pós-morte, né? Que a gente pode ter alguma alteração por processamento, a gente consegue fazer a correlação. Inclusive,
acho que 3 ou 4 vezes por ano, o pessoal lá de Harvard faz um webcast que é aberto para quem quiser participar, que é uma reunião clínico-histológica, e muitas vezes eles mostram esses casos em que eles fizeram a tomografia antes, mostram o quadro clínico. Quem tiver interesse de participar é recomendadíssimo, porque realmente a quantidade de informação que sai dessas reuniões é impressionante. Muito bom. Pessoal, não fiquem com vergonha, não. Manda pergunta aí no chat, hein? Ó, se alguém tiver alguma dúvida, agora é a hora. Estou de olho aqui no chat. Tem mais alguma pergunta? Mandem aí para a gente. Ou fiquem à vontade. Liga o microfone e faça a pergunta direto para o nosso palestrante. Enquanto o pessoal pensa, Dr. Faiz, eu só mostrar um caso. Você citou desses casos que podem cursar com perda condutiva. Um dos casos que eu mostrei aqui, que foi um caso bem característico. Esse caso aqui é um paciente que teve um diagnóstico clínico de otosclerose. Foi feito a platinostomia, foi colocada a prótese, e esse paciente evoluiu com uma perda profunda pós-cirúrgica. Então, esse osso temporal aqui com essa hidropisia severa, aqui, com herniação aqui para o canal posterior, foi um desses pacientes que teve esse diagnóstico equivocado e acabou, no fim, tendo um problema ocasionado pela própria cirurgia. Então, sempre pensar nos diagnósticos diferenciais. E é interessante porque quando a gente pega a definição, né, do Meniere comprovado, eles tentaram colocar Meniere numa caixinha, né, em que você tem que ter todos os critérios. Então, você tem a perda auditiva flutuante, você tem a vertigem característica, você tem a plenitude oral, mas, na verdade, né, o Meniere ele não aparece de uma hora para outra, né? Existe um contínuo de alterações, né? Ele Então, é dinâmico. Exato. Então, tem pacientes que desenvolvem sintomas mais auditivos, mais vestibulares. Então, às vezes, são anos, décadas até você ter a síndrome completa, né? Então, é lógico que não dá para a gente comprovar, se a gente for levar em conta os critérios, mas tem que sempre deixar ali o raciocínio pensando, poxa, será que esse paciente no futuro ele pode evoluir com Meniere mais florido? Então, essa lâmina é linda. Você vê a fenestra realizada na platina, que coisa linda. Você vê a ruptura no sacro, você vê o nervo facial overhanging, assim, para cima da janela. Que linda essa lâmina. Eu sei que o Dr. Carlos Augusto, o Rafael, ele fez o doutorado dele em Minnesota com o professor Paparella. E ele é outro amante da autopatologia. E eu sei que ele está conosco. Eu não sei se ele vai poder falar conosco agora. Vamos ver. Professor, o senhor está nos ouvindo? Sim, estou ouvindo, sim. Ouvi tudo, desde o começo, com muito interesse. É um prazer ter o senhor aqui conosco. Prazer, meu. Eu acho que a aula do Rafael foi excelente e atualizou uma série de coisas sobre a histopatologia da doença de Meniere, que a gente não vê normalmente, porque tem tão poucos laboratórios, né? Mas isso claro, é uma parte da doença, mas é uma parte importante, que é a correlação anatomopatológica com os sintomas das coisas, né? Então, acho que fico feliz de ver que o laboratório de osso temporal do professor Paparella continua progredindo. Eu sei que uma das coisas mais importantes na vida dele foi sempre o laboratório de osso temporal, e ele deve estar muito feliz com isso. Então, quero dar o parabéns ao Rafael, agradecer pelo que eu aprendi hoje à noite e dizer que realmente é uma riqueza muito grande de detalhes, mas que é bom saber de tudo, porque eventualmente um desses detalhes pode dar uma resposta importante, né? Sem dúvida. Muito obrigado, professor. E acho que até para complementar, né, estava falando essa semana com as residentes aqui em Curitiba, e parece que a prova de título desse ano teve muita imagem histológica, né? Sério? Na nossa associação. Então, eu sou um entusiasta também da autopatologia, e vira e mexe eu fico colocando umas imagens de osso temporal com algumas alterações para os nossos residentes fazerem as provas. Quando é questão que a imagem é roxinho, rosinha, a gente já sabe que é do Henrique, já.
Ô, Thaís Abrão está conosco. Thaís, tem algum comentário? O Furlan comentou sobre a prova de título. Eu espero que tenha sido você a responsável de botar muita autopatologia na prova de título dos nossos residentes brasileiros. Parabenizar o Rafa, né? Que o Rafa, assim, ele é incrível. Ele dá aula de Menier que ele pode dar 10 vezes, só que 10 vezes ele vai colocar coisa nova, vai reestruturar a aula. É sempre assim, eu sou prova de que ele sofre fazendo aula. É só parabenizar mesmo, Rafa. Eu sempre aprendo, é impressionante. E da prova caiu muito na rino também. Eu acho que tá todo mundo puxando um pouco para a histopatologia. Até que da Otto esse ano não fui eu não, viu, Faez? Mas quem sabe, né, o ano que vem. Ano que vem, enche a prova de autopatologia, Thaís. Então é isso. Se não temos mais perguntas, temos uma pergunta. Onde poderíamos encontrar essas imagens com melhor resolução e para ler mais sobre o assunto? Excelente aula, parabéns. A Fabiane, incrível, excelente, muito obrigada pela aula brilhante. A heterogeneidade desse processo fisiopatológico, consequentemente, remete diretamente na avaliação clínica do quadro, o que traz uma ampla variação de tratamentos e reabilitação. Como tem sido a experiência de vocês nesse sentido? Ótimo. Bom, vamos para a primeira pergunta primeiro. Eu acho que o laboratório de Harvard, eles disponibilizam online algumas dessas imagens, né? Eu sei que eles têm um banco disponível. Algumas das imagens, elas não estão numa resolução muito boa, mas tem algumas imagens excelentes sobre o assunto. Acho que o Henrique colocou o link ali E é do sempre laboratório. importante falar para a importância da citação. Se Uhum. você usar a figura, viu, nosso colega que fez a pergunta, deixa eu ver que é o Dr. Santiago, citar a fonte, de onde você pegou a figura, porque isso é importante para fortalecer os nossos laboratórios de autopatologia, que são poucos que hoje a gente tem no mundo, né? Então, vamos citar eles. Isso é bastante importante. Como o professor Faes falou, são só 3, né? São laboratórios que têm custos muito grandes para conseguir manter a estrutura. Processar esses ossos temporais é bastante caro, né? Um desses ossos temporais chega a custar $1.500 para processar. Então, normalmente os laboratórios eles costumam ceder as imagens de bom grado para pesquisadores, para pesquisa, para aula, mas é sempre importante fazer a referência certa. E a gente tá fazendo um banco de dados de imagem também na Universidade de Minnesota. A gente está colocando uma base de dados que vai ser aberta ao público também. Assim que a gente tiver essa base de dados já bem estabelecida, eu também passo o link aqui para vocês. Em relação a ler sobre esse assunto, eu acho que não tem livro melhor do que o livro do professor Schucknet. É um livro que, para quem quiser saber mais sobre histopatologia, é um livro fantástico, um livro sensacional, porque não fala só de histopatologia, mas também fala dessas correlações clínicas que eu citei na aula, fala sobre fisiologia, fisiopatologia, patogênese. Então, é um livro que às vezes não é muito fácil de achar no Brasil, né? Eu acho que em inglês é mais fácil de achar, mas se tiver interesse de saber mais sobre esse assunto, é o livro do professor Schucknet, que é a bíblia da autopatologia. Concordo. Pathology of the Year. No Amazon tá baratinho agora, $160. Aí, tá vendo? Uma pechincha. Inclusive deve estar chegando na sua casa a minha versão, Rafa. Pode deixar, vou guardar aqui. Maravilha. Vou guardar. Em relação à segunda pergunta da Fabiane, né, ela comentou da heterogeneidade do processo fisiopatológico, isso compromete também na avaliação clínica. Isso é bastante complexo, realmente, porque isso vai depender muito da apresentação clínica que o paciente vai ter, né? Então, como eu falei, alguns pacientes com BNR, eles abrem com uma perda auditiva flutuante, às vezes uma perda de audição progressiva, às vezes uma surdez súbita. Como é que você vai suspeitar de uma doença de BNR nesse caso, né? É um paciente que inicialmente tem um quadro mais de instabilidade, não tem aquela vertigem bem estabelecida. Então, realmente é muito complexo você tentar colocar o tratamento e reabilitação desses pacientes dentro do mesmo balaio, né? Então, eu acho que o tratamento ele vai ser focado às alterações em que você consegue diagnosticar, no momento em que você consegue identificar.
Então, por exemplo, um paciente que está tendo uma queixa de instabilidade, você vai tentar fazer o diagnóstico primeiro, vai descartar os diagnósticos diferenciais, e se você suspeitar, poxa, esse paciente pode ser que ele está abrindo um quadro de Meniere mais atípico, está abrindo com uma perda de audição mais progressiva, flutuante, está tendo uma tontura que não é tão característica, você vai acompanhar esse paciente, vai tentar reabilitar da melhor forma possível, e quando ele desenvolver um quadro mais florido, que você consiga bater o diagnóstico, aí você inicia o tratamento clínico e de reabilitação. O tratamento aqui nos Estados Unidos é um pouco diferente do que é o feito no Brasil, né? Não sei qual que é o protocolo que vocês usam, mas aqui nos Estados Unidos, eu acredito que a betistina ela não é disponível pelo FDA. Então, o tratamento de doença de Meniere aqui nos Estados Unidos ele é feito principalmente com alteração dietética, usa-se muito diurético, né? Principalmente nesses pacientes que têm essas crises mais importantes. E em paciente com tontura intratável, aí tem as labirintectomias clínicas, labirintectomias cirúrgicas, alguns autores fazem a descompressão de saco endolinfático, mas também é um pouco polêmico, mas são as opções que são feitas por aqui nesses pacientes com uma tontura mais intratável, né, vamos dizer assim, do ponto de vista clínico. Mas eu acho que é isso, nessas fases iniciais atípicas é difícil de você conseguir estabelecer uma receita de bolo para esses pacientes, tem que ser focado a apresentação daquele momento mesmo. Paciente por paciente. Exatamente. E uma última pergunta do André Valente, nosso R3 aqui da UNB, o Rafa. Ele faz aqui, ó, curiosidade. Há alguma lâmina aí de paciente submetido à descompressão de saco endolinfático? Fiquei pensando se impactaria nessa válvula utricular que comentou na aula. Um abraço e até a próxima aula. Bom, pensando do ponto de vista fisiopatológico, né, como eu falei do sistema de drenagem, daquele fluxo longitudinal de endolinfa, faz bastante sentido a gente pensar na cirurgia de saco endolinfático, né? Se você tem um aumento de pressão, você tem uma obstrução mecânica ou funcional ali, se você aumenta a drenagem, em tese você faz com que você tenha mais facilidade de drenar essa endolinfa. Mas como eu mostrei na aula, não é a única fonte de obstrução, né? Então, é uma cirurgia que costuma ter bons resultados quando bem indicadas, né? Tem alguns autores que falam sobre taxa de sucesso acima de 90%, o que é o que está publicado na literatura, mas não é talvez essa experiência de todo mundo. Mas tem alguns estudos bastante conflitantes, né? Então, por exemplo, tem um estudo que foi publicado alguns anos atrás, mostrando que para esses pacientes de Meniere, a mastoidectomia simples não teria diferença estatística em relação a resultado em relação à descompressão de saco linfático. Então, por que isso aconteceria? Por conta de uma menor pressão na orelha média sendo transmitida para a orelha interna, né? Quando você tem uma dilatação ali, isso pode melhorar. Mais recentemente, alguns autores publicaram que se você faz uma obstrução do ducto endolinfático, você tem bons resultados. Então, todos esses questionamentos eles foram sendo levados em consideração, e como eu falei, hoje eu acho que a cirurgia de saco endolinfático, exceto alguns autores que fazem rotineiramente, eu acho que hoje tem sido uma cirurgia de exceção. Eu conheço pouquíssimas pessoas que têm feito cirurgia de saco endolinfático hoje em dia. Não sei qual que é a experiência que vocês têm aí, professor Faez, até gostaria que se você pudesse falasse um pouco sobre a experiência de vocês aí. Rafael, eu evito ao máximo aqui, eu diria assim que talvez 95% dos nossos pacientes a gente consegue controlá-los com a restrição dietética, ou seja, uma dieta adequada, aquela Meniere lifestyle. Uhum. Investir em qualidade de vida, investir em melhoria do sono, melhoria na dieta, prática de exercícios físicos, reabilitação labiríntica, uso de medicações como antidepressivos ansiolíticos, caso necessário. E o que eu faço muito, não digo muito, mas assim, aqueles 5% daqueles pacientes que continuam com sintomas muito severos e de difícil tratamento, a gentamicina intratimpânica. Uhum. E o resultado é muito bom. A gente tem um artigo publicado na Laryngoscope, me lembro, na época, com o professor Steven Rauch também. E
a research question do estudo era se a gentamicina intratimpânica era realmente eficaz para tratamento das drop attacks, né, daqueles casos severos de tontura na doença de Meniere, e era, a gente mostrava que era. Então, eu acho que talvez a gentamicina intratimpânica, a eficiência dela fez os cirurgiões deixarem a descompressão do saco endolinfático um pouco de lado. Então, quando o quadro é muito severo, a gente faz labirintectomia química, né? É exatamente a mesma experiência que eu tenho, professor. Você citou todos os passos de investigação e eu vou falar que pouquíssimos pacientes não respondem a essa terapia combinada, né? Até mesmo antes da gentamicina. São pouquíssimos pacientes. Eu também uso diurético, viu, Rafa? Diurético. Também gosto muito do diurético. Eu sou escola americana também. Mas cirurgia realmente de descompressão de saco foram pouquíssimas que eu vi ao longo da minha vida. Eu nunca fiz uma cirurgia de descompressão de saco. Vi bastante quando eu estive aqui observando o professor Paparella, que era um adepto fervoroso da cirurgia de descompressão de saco endolinfático, mas realmente a tendência da literatura é pelo abandono mesmo, pelo que eu tenho percebido de tendência mesmo. Então é isso, eu acho que não há mais nenhuma pergunta. Eu queria agradecer mais uma vez a brilhante aula. Bom que a aula do Rafael acaba, a gente já fica doido para programar a próxima. Mais uma vez, muito obrigado, professor Rafael Monsanto. É sempre bom ter você aqui conosco. E dizer para todos, então, uma boa noite e até a próxima quarta-feira. Muito obrigado. Obrigado, professor. Até a próxima.